Para falar um pouco mais de política. Política e polêmica. Política e polêmica, que é uma coisa que combina, não é, Pedro Venceslau? O Partido dos Trabalhadores, o partido de Lula, assinou uma resolução do Foro de São Paulo, reconhecendo a vitória, Pedro, de Nicolás Maduro na Venezuela. Conta pra gente, o Pedro Venceslau, qual é o reflexo disso aqui, em Brasília, no governo? Logo depois da eleição, o PT já tinha se manifestado, mas isso foi no primeiro momento, isso publicamente. Chegou a tirar até uma nota do site da Legenda. Depois teve esse segundo momento, só que entre a eleição e a posse da presidente do México, muita coisa aconteceu. Houve uma escalada nessa relação. O procurador-geral da Venezuela chegou a dizer, agora, nesses dias, que o presidente Lula é um agente da CIA. Teve ali o próprio Maduro criticando o Lula, criticando o governo brasileiro. E o PT em silêncio. Em silêncio porque o partido disputa várias eleições importantes aqui no Brasil, em capitais, onde o tema da Venezuela costuma ser uma abordagem constante, que atrapalha, por exemplo, o Guilherme Boulos. Bom, aí aconteceu uma reunião do Foro de São Paulo, às vésperas da posse da nova presidente do México. Essa reunião definiu uma resolução assinada por vários partidos, por todos os partidos que compõem o Foro. Partido Comunista do Chile, Partido Comunista da própria Venezuela, o PSUV, o Partido Socialista Unificado da Venezuela, Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil. Essa resolução, ela foi assinada e teve várias definições ali, várias tomadas de decisão, como, por exemplo, criar uma frente internacional antifascista, um fórum parlamentar antifascista. Só um parênteses. Essa estratégia de criar fóruns internacionais antifascistas é o discurso, a narrativa adotada por Maduro para justificar a escalada contra os seus adversários na Venezuela. Tudo para enfrentar a extrema-direita, segundo Maduro. Bom, dito isso, esse documento foi redigido, foi lá colocado para os seus integrantes, mas aqui no Brasil ele ficou meio escondido, meio não, totalmente escondido. E aí eu fui perguntar para o Partido dos Trabalhadores o que aconteceu, se eles estavam sabendo. Não obtive uma resposta oficial, mas extraoficialmente que me disseram que a presidente Gleisi Hoffmann não estava sabendo. Quem representa o PT no Foro de São Paulo é a Mônica Valente, que também é a secretária executiva do Foro. O foro funciona assim, cada partido indica um representante que, portanto, representa a legenda nesse colegiado. Aí eu conversei com a Ana Prestes, que é secretária de Relações Internacionais do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, e também representa o PCdoB no Foro de São Paulo, estava nessa reunião do México. Ela me disse o seguinte, que existe uma enorme campanha internacional antifascista e que essa é a toada da Venezuela. Disse ainda que na Venezuela a adesão à oposição é menor do que o apoio popular ao regime de Nicolás Maduro. Disse também que não existe provas de que Nicolás Maduro perdeu a eleição. Isso está claro no documento que foi assinado pelos integrantes do Foro. Eles reafirmam e dobram a aposta no regime de Nicolás Maduro, os integrantes do Foro. E disse ainda, isso me chamou a atenção, que a posição do governo brasileiro em relação a Maduro é confusa e deveria ser mais clara, segundo Ana Prestes, do PCdoB e do Foro de São Paulo. O fato concreto é que o PT simplesmente não bateu bumbo, obviamente, mas também deixou isso bem escondidinho ali, porque um documento como esse, nas mãos de Ricardo Nunes aqui em São Paulo, por exemplo, pode causar muito estrago na campanha de Guilherme Boulos. Nas mãos de André Fernandes, em Fortaleza, o candidato do PL, também é nitroglicerina pura para prejudicar o candidato do PT com chances de vitória na capital. O tema da Venezuela, ele causa tanto constrangimento que eu conversei com o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que é integrante da direção nacional do PT, e ele desaprovou essa conduta. Ele falou que o partido, a maioria dos simpatizantes do PT, está sintonizada com a defesa da democracia, que a maioria do PT não aprova essa conduta do partido em relação à Venezuela. Portanto, o PT, enquanto partido, vai cada vez mais se afastando da posição da diplomacia brasileira e criando constrangimento para os próprios candidatos da sigla.